A paz e a graça a todos os eleitos do reino, a todos aqueles que de fato pertencem ao reino e aqueles que hão de pertencer ao reino, aqueles que estão acordados nesses dias em que vivemos, os últimos dias, e aqueles que o Eterno ainda há de acordar, porque os dias que nós vivemos, eles nos colocam em posição em que temos que nos destacar, em que temos que aparecer. A candeia, mais do que nunca acesa, deve estar no velador, para que todos a vejam e saibam que ali há uma candeia iluminando. Eu separei hoje para a nossa meditação, no livro de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25. Estaremos lendo e estaremos meditando na atualidade desse texto. Eu passarei agora a ler e peço aos irmãos que meditem. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, a não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviar-lhe-á uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Interessante que Jesus aqui, ele coloca a condição de ser discípulo em uma forma singular. Ele não usa plural, ele usa o singular, nos remetendo a cada um de nós para a meditação. Ele diz aqui que aquele que vir para o reino, ou está no meio do reino, mas não romper com o pai, a mãe, o filho, a nora, aquele que estiver no reino e as suas ações, a sua forma de viver, a sua forma de ver o reino, ainda ser a mesma que outrora, não havendo rompimento, ele não pode ser seu discípulo. E ele continua dizendo que aquele que não renunciar à sua própria vida, também não pode ser seu discípulo. Nós estamos vivendo hoje
um evangelho inclusivo. Um evangelho que ele não te pede nada. Um evangelho que não exige renúncia. Este evangelho não é o evangelho do reino. Nós vivemos dias em que se dizer pertencer ao reino ficou muito fácil, porque para pertencer ao reino, hoje, não se exige renúncia. Mas eu quero dizer para os amados que quem escreve o seu nome no livro da vida não são os líderes religiosos. Quem escreve o seu nome no livro da vida é o Senhor do reino. E para você pertencer ao reino, é preciso andar segundo as leis do reino. É preciso se romper com o mundo. E romper com o mundo, ele te trará muitos desafios, muitos aborrecimentos. Você está incluso no reino, ele te fará romper com o mundo. Muitas vezes se sentir só. Muitas vezes você perceber que você está andando na contramão de tudo. Mas isso é ser discípulo. Nós vimos hoje as instituições lotadas. Nós vimos hoje as instituições com um Cristo inclusivo, que aceita a todos, de todas as formas, de qualquer maneira, sem lhe exigir nada. E eu quero alertar aos amados que estar aonde Cristo está não te coloca necessariamente como cidadão do reino. Esse texto que nós lemos, ele começa dizendo que grande multidão o seguia. Hoje nós vivemos esse mesmo aspecto da salvação. Grandes multidões estão na igreja, no meio do reino. Mas é preciso ver se a forma em que você está andando é compatível com o reino. Se a forma que você está andando, ela te exigiu renúncia. Não uma renúncia aparente. Não aquela renúncia que nos faz parecer com o cidadão do reino, mas que de fato a renúncia que nos faz cidadão do reino. Jesus ele disse que aqueles que não renunciar à sua própria vida não pode ser meu discípulo. O discípulo é aquele que aprende. O discípulo é aquele que não só está ali no meio, mas ele aprende e vive segundo as leis do reino. Ele continua dizendo que qualquer um de nós que formos edificar uma torre, é preciso primeiro fazer o cálculo para ver se você vai ter possibilidade de terminar aquela torre. Porque senão você vai fazer a base
e depois você vai descobrir que você não tem recursos para chegar até o final. E aquelas pessoas que viu você colocando a base e depois você não teve condição de prosseguir, elas zombarão de você. A base, todos nós sabemos que o alicerce da fé, ele é Cristo. Agora, o que nós vamos edificar sobre este alicerce é que as pessoas verão e zombarão de nós ou não. Nós temos vistos, a gente tem contemplado através dos dias que estar no reino se tornou fácil. Agora, edificar sobre este alicerce sempre foi difícil e sempre será difícil. Porque edificar sobre este alicerce, ele exige tempo. Ele exige renúncia. Ele exige dedicação. Hoje é possível estar no meio do reino sem orar, esquecendo-se que a guerra que nós travamos, ela não é material. Embora muitos tenham combatido os irmãos, muitos têm combatido o erro, combatendo contra o irmão, esta não é a nossa guerra. A nossa guerra, queridos, ela é espiritual. Muitos têm tentado combater o mundo com a sua própria força. Mas o mundo também não se combate com a sua própria força. Porque a nossa guerra, ela é espiritual. Quando se fala em santificação, a palavra santo quer dizer separado. E a separação do mundo, esta força para se separar do mundo, ela não é carnal. Quando nós queremos combater o mundo na carne, o que vai acontecer conosco é que o alicerce vai estar lá, que é Cristo. Mas aquilo que nós tentamos fazer na carne, nós vamos começar a fazer e vai chegar um certo momento que nós vamos desmorecer, ou por falta de recurso, ou por falta de força. Por isso é preciso calcular. Para se edificar sobre este alicerce, você precisa saber que é preciso permanecer na oração. Aqueles que estão no nosso meio hoje, começando principalmente pela nova liderança que hoje tem, ensinou-se, ou vive-se, ou passa-se para o rebanho que é possível você vencer apenas com liturgia, apenas com permanência no templo, apenas com bandeira e placa de instituição. Mas para entrar no reino, é preciso renúncia.
renunciar a tempo. Você precisa ter tempo para orar. Sem oração, irmãos, sem tempo para oração, não há fortalecimento para vencer o mundo, para permanecer edificando sobre este alicerce. Sem oração vai chegar um momento em que você vai parar, vai desmurecer e zombarão de você. Sem a leitura das Escrituras, um contato com as Escrituras diário, também vai chegar um momento em que você não encontrará força. Vai chegar um momento em que vai te faltar recurso. E você vai desmurecer. Quando você ora, segundo nos ensinou o Messias, fechando as suas portas, fechando a porta do seu quarto e falando francamente com o Eterno, de coisas que ele já sabe. Mas é preciso você conversar. É preciso você pedir o perdão. É preciso você pedir a força. Reconhecer que sem ele você não vai conseguir. É preciso aprender a interceder pelos irmãos. É preciso aprender a interceder pelos líderes religiosos, pelo país, pela nossa nação, pela nação de Israel. É preciso a gente aprender a falar com ele, a ter a ele não como um Deus distante. Nós erramos, irmãos, quando nós temos o Criador como um Deus e falamos com ele como um Deus. Ele não é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. O Criador está bem presente. Quando eu olho para o Jardim do Éden, toda tarde, no findar da tarde, ele passava para falar com Adão. Até o dia que ele chegou para falar com Adão, e Adão estava escondido. É lógico que ele sabia o que tinha acontecido. Mas ele chamou Adão. Ô Adão. E Adão, escondido, ele respondeu: eis-me aqui. O Senhor perguntou: por que você está escondido, Adão? Porque você se escondeu. Então, queridos, não veja o Criador como Deus.
Veja ele como seu pai, como seu amigo. Conte para ele verdadeiramente as suas necessidades, as suas fraquezas, os seus problemas. Converse com ele como um amigo que ele é, e ele te responderá. Tem muitas pessoas indo para as instituições para ouvir a voz do Criador. Aí ficam aguardando aquelas palavras genéricas, aquelas palavras que os homens, os líderes religiosos aprenderam a falar, que sabem que alguma pessoa vai ser tocada por aquela palavra, então falam genericamente. E muitas pessoas estão ali para ouvir a voz do Eterno. Mas eu quero mostrar o caminho para você ouvir o Eterno. Leia as Escrituras. Aprenda a ler sem o óculos da religião. E através das Escrituras, o Eterno vai falar com você. Comece uma vida espiritual na sua casa. E que seja o templo, se assim for, uma extensão do que você vive em casa. A nossa adoração, ela começa dentro do nosso quarto. O tempo que você tem para o Eterno, para o Reino, Ele te declarará se você é filho ou não do Reino. Se você é cidadão do Reino. O Messias, ele continua dizendo que qualquer que se preparar para a batalha, que for para uma batalha, ele precisa primeiro calcular se com aqueles 10.000 que ele tem, se ele vai conseguir vencer os 20.000 que ele irá combater. Para que não aconteça que, estando ele preparado para a batalha, aquele outro rei, o que tem os 20.000, lhe mande mensageiro, lhe propondo a paz. E ele faça a paz. Veja que é o contrário, né? Deveria ser aquele que tem menos que deveria mandar mensageiros para propor a paz, mas é o que tem 20.000 que iria mandar. Porque mesmo você, irmãos, isso quer nos ensinar que mesmo você sendo a minoria, aparentemente, mais forte é o que está com você. Não há como pertencer ao reino e ter paz com o mundo. Não há como pertencer ao reino e ter comunhão com o mundo. A palavra nos afirma que qualquer que se fizer amigo do mundo, ele constitui-se inimigo do Eterno. Essa palavra, irmãos, ela é verdadeira. E ela não vai mudar. Nós estamos vivendo dias em que eu tenho ouvido muito falar, irmãos, os tempos mudaram. Nós estamos vivendo hoje outra época. E de fato é verdade.
Quem não mudou, irmãos, e não mudará, é o Eterno. Desde o princípio, foi assim. Aqueles que foram chamados, que quiseram permanecer diante do Eterno, tiveram que renunciar-se. São essas as palavras que eu tenho para a nossa meditação hoje. A palavra é renúncia. Renunciar para pertencer. Renunciar para ser discípulo. Ser discípulo é aprender. Seguir é uma coisa. Ser discípulo é outra coisa. E o Messias disse que aquele que não romper com o mundo, aquele que não renunciar até mesmo a sua própria vida, não pode ser discípulo. Que o Eterno possa abençoar a todos vocês. Eu peço aos amados que me ajudem compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo no canal, dando um like se você gostou do vídeo,